Senhoras e senhores, muito boa noite. É um prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar essa noite com todos vocês. Semana passada nós não tivemos o nosso Diálogos Logísticos em virtude da formatura da turma 2020 lá no curso de Tecnologia em Logística. Eu tive a honra de ser convidado para ser paraninfo da turma, então eu tive que participar da cerimônia, e aí a gente, infelizmente, não pudemos ter o nosso tradicional Diálogos Logísticos de toda quarta-feira, mas nesta quarta nós retomamos de maneira especial, desde já agradecendo a Nazaré Cunha, proprietária da Roda Viva Transportes e Logística, uma das maiores conhecedoras da gestão de transporte do estado do Acre, que gentilmente se disponibilizou, aceitou o nosso convite para participar desse Diálogos Logísticos com a gente nessa quarta-feira. Então, desde já agradecendo, Nazaré, a sua disponibilidade, a sua generosidade em compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos da área de transporte com nossos alunos do Instituto Federal do Acre. Nazaré, a gente sempre começa os nossos diálogos logísticos pedindo para o convidado se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional. Conta um pouquinho para o pessoal quem é a Nazaré. Muito boa noite. Tem que abrir o microfone, Nazaré, está desligado. Então, boa noite, eu gostaria de agradecer o convite, em especial o INFAC e você que está na gestão, como coordenador do curso de Tecnologia e Logística, dizer que para a Roda Viva, eu como representante da Roda Viva, é um prazer enorme estar tentando passar um pouco dos nossos conhecimentos para os seus alunos, para toda a direção do curso de Logística, de Tecnologia e Logística. Como você falou, eu tenho que me apresentar primeiro para ele saber com quem que a gente está conversando, né? Então, o meu nome é Nazaré Cunha, eu sou diretora financeira da empresa Roda Viva Transporte e Logística, sou presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Carga do Estado do Acre, sou também conselheira do CERT-Senat, conselheira do Conselho de Administração. Hoje nós estamos de parabéns, né? Aliás, eu queria saber se você já votou, porque até às 22 horas a gente está participando da eleição, né, para a renovação do Conselho dos Estados, né, para representar os administradores. E agora há pouco eu soube, né, que a gente já está com 39% de apuração, então eu acho que a gente vai conseguir a nossa vitória, que é a chapa 1. E eu também sou formada em administração, com habilitação em comércio exterior, pela antiga faculdade FAAL, né, FIB, que agora já é outro nome. Também sou formada em gestão de negócio pela Fundação Dom Cabral, acabei, agora em abril, acabei de me formar. E dizer que a nossa empresa é uma empresa genuinamente acriana, como a gente gosta de falar, a gente tem o prazer de dizer que nós somos acrianos. A nossa empresa é uma empresa familiar e desde 1980 que nós estamos rodando o Brasil para chegar até vocês, até os clientes, do Acre ao resto do país. E dizer que estou à disposição para dividir os meus conhecimentos com vocês e aprender com vocês também, né? Que todo dia, apesar da nossa empresa ter 40 anos, e eu estou à frente da empresa há esses anos todos, conheço a empresa, todos os setores, desde o início que eu estou junto até hoje, então todos os setores da empresa que vocês me perguntarem, eu estou apta a responder. E dizer que estou à disposição sempre. Essa é a segunda live que eu participo com o professor César, dizer que ele está de parabéns e dizer que tanto a Roda Viva como o sindicato, estamos à disposição. A gente já tem uma parceria, a gente já recebeu umas 3 turmas, né, no decorrer desses cursos, para fazer a visita técnica da empresa e dizer que as portas estão abertas para vocês realmente conhecer como é que funciona
o setor de transporte e logística dentro do estado do Acre. Apesar da nossa empresa atender o Brasil todo, mas a gente tem todas as ferramentas para mostrar para vocês como é que começa o processo desde o início ao fim. Nossa empresa é totalmente informatizada, todos os processos são informatizados, temos internet, temos todos os recursos de tecnologia inerente ao nosso serviço, nós temos um sistema muito bom, muito eficiente, e dizer que as portas estão abertas para vocês, a qualquer momento que quiser ir com os professores, conhecer a nossa empresa e a nossa tecnologia que nós usamos, a gente está à disposição para apresentar para vocês. Dizer que estou à disposição, boa noite, mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite, e estou aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês quiserem. Mas, olha, a gente agradece não só a sua presença aqui nessa noite, mas a parceria, como você deixou registrado aí, que a Roda Viva já tem com o curso de Logística do Instituto Federal do Acre. São 40 anos de história. Vamos começar conhecendo um pouquinho da história, então, da Roda Viva. Conta pra gente como é que surge a Roda Viva, qual foi o início lá, as principais dificuldades, como é que a Roda Viva chegou ao que ela é hoje. Então, eu costumo dizer que você ser empresário no Brasil é muito difícil, em especial no Acre, né? E trabalhar com o setor de logística, de transporte, você imagina que a gente carrega um caminhão lá em São Paulo, uma carreta, para fazer transferência da carga para o Acre, para o seu destino, e você passa por vários estados do Brasil. E nós temos que atender a legislação de todos esses estados. A gente sai de São Paulo, entra na divisa de Mato Grosso você entra em Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso do Sul você entra em Rondônia, de Rondônia você entra no estado do Acre. Toda essa legislação você tem que cumprir na risca, porque se tiver uma vírgula errada na documentação, nos processos, o caminhão fica apreendido, e isso é desgaste, é custo, é dinheiro, é tempo para nós e é prejuízo. E a nossa empresa começou em 1980, foi um sonho do meu esposo, seu José Cunha. Ele tinha um sonho de ter o seu próprio negócio, e ele era funcionário de uma empresa de transporte. A empresa foi vendida aqui no Acre, na década de 1980, a empresa foi vendida, que ele trabalhava, ele juntou a rescisão dele, a indenização dele, e com o incentivo dos clientes, dos amigos, ele resolveu abrir a bendita transportadora. Para você ter uma transportadora, para você operar um modal de transporte, você está aqui no Acre, você tem que ter uma unidade onde você decidir que vai operar. No nosso caso, hoje a gente opera em todos os estados do Brasil, só que a gente tem unidade no Acre, Rondônia, Goiás, na cidade de Goiânia, e São Paulo, capital. Mas a gente atende o Brasil inteiro, com as parcerias. E aí, nessa época, o Acre era muito pequeno, a gente tinha muita dificuldade. Naquela época, a gente só tinha estrada asfaltada até Cuiabá. Para você ter uma ideia, nós tivemos um caminhão que a gente carregou, nessa época, passou 40 dias para chegar de São Paulo a Rio Branco. E então foram muitos desafios. Depois, alguns anos depois, asfaltaram até Porto Velho. De Porto Velho para cá, a gente tinha 6 meses que era estrada, tinha 6 meses que era chuva, e não passava nada. E o governo dava o avião da FAB para as transportadoras trazer a carga. Então, a gente vinha com um caminhão com a carga até Porto Velho, a gente ia para o aeroporto, e lá a gente colocava as cargas no búfalo da Força Aérea Brasileira, e as empresas pagavam o combustível. Quando chegava aqui, a gente ia receber as cargas no aeroporto. Nessa época, o aeroporto era ali onde é a Arena da Floresta. Acho que algum de vocês, dos alunos aí, deve conhecer. Eu sempre costumo dizer que, quando eu vou falar nas faculdades, vou dar alguma palestra, geralmente a nossa empresa é mais velha do que os alunos que estão na sala de aula. Eu acho que até você, César, eu acho que não tem 40 anos. Então, assim, vocês devem imaginar... Um pouquinho mais.
Pois é, mas você deve imaginar uma empresa com 40 anos, o que ela já superou nessa caminhada, né? Desde plano real, plano cruzeiro, plano Collor, plano Vera, tudo, plano Dilma, tudo mais, pandemia, alagação de 2014, que eu acho que vocês recordam que em 2014 quem mais sofreu foi o setor de transporte, nós ficamos 90 dias sem poder entrar com um volume sequer de Rondônia para cá, então, assim, a gente foi recomeçar, 90 dias sem faturar R$1, a gente teve que utilizar todos os recursos que a gente tinha adquirido no decorrer desses anos. Então, em 2014, houve aquela alagação que faltou tudo na nossa cidade, né? Tudo que você procurava não existia. Para vocês terem uma ideia, a alagação começou em fevereiro e terminou em maio. De maio, quando a estrada abriu, nós tínhamos no nosso terminal, espalhada no Brasil, nos nossos terminais, 10.800 entregas paradas, e não tinha nada na cidade, e a gente foi fazer o transporte de Porto Velho para cá, tinha mercadoria em Porto Velho, Cuiabá, Vilhena, São Paulo, enfim, para vocês terem uma noção, nós íamos atualizar nossas entregas atrasadas em agosto, e com isso a gente tinha que operar a demanda do momento. Então, assim, para nós foi muito difícil, mas a gente, graças a Deus, está sobrevivendo. A nossa empresa trabalha com frota própria, trabalha com terceiro, nós trabalhamos com estagiário, nós cumprimos a cota do jovem aprendiz. Então, todas as normas a gente cumpre, obedece à legislação, que é o nosso dever de cumprir com a legislação, de contribuir com o emprego, gerar renda, gerar imposto. Então, assim, para nós é um privilégio a gente, nesses 40 anos, ainda está aqui sobrevivendo, né? Que existe uma pesquisa no Brasil que a maioria das empresas, o seu período de vida é de 2 anos, né? Assim, mas tem uma pesquisa que a empresa que supera os 2 anos vai para frente. Então, nós temos esse privilégio de ter toda essa geração, a nossa empresa já está na 2ª geração, nossos filhos trabalham conosco, a gente distribui as atividades com eles, apesar de ser uma empresa familiar, mas a gente sempre acompanha as tecnologias, e a gente está sempre inovando, criando. Hoje a gente, não só no nosso setor, mas em especial na logística, você tem que estar se reinventando todo dia, toda hora, você dorme, acorda, você tem que estar com um projeto novo para você estar incrementando, porque senão você não sobrevive. A concorrência é muito acirrada, é uma concorrência muito desleal, nós não temos estrada, nós não temos incentivo do governo, então é muito difícil, mas a gente está superando, graças a Deus. Mas, Zélia, deixa eu pegar o gancho nesse último comentário. Muito interessante essa contextualização que você fez, é bom essa molecada lembrar que há não muito tempo não tinha estrada asfaltada daqui para Cuiabá, é uma viagem... 2.000 quilômetros. Pois 2.000 quilômetros. Imaginando esse exemplo que você deu, né, do caminhão que levou 40 dias para chegar no Acre, é uma viagem interminável, né? Mas hoje, vamos falar de 2020. Quais são as principais dificuldades para a gestão de transporte em 2020 aqui no Acre? No Acre, hoje, em 2020, a gente sabe que, em pleno século XXI, o único estado brasileiro que, para você ter acesso, que é a travessia, é uma balsa, isso já é um atraso muito grande para nós, né? Você sabe que tem aquela ponte lá que desde de 2016 que está em obra, e até hoje nós temos uma promessa que talvez em dezembro seja inaugurada. Para nós vai ser a maior vitória do mundo. E a outra dificuldade é estrada, que a gente tem o nome de rodovia, mas não é rodovia, que tem mais buraco do que tudo. A gente não tem incentivo nenhum, nem do governo federal, estadual, nem de nada. A gente tem que se virar com nossos recursos. Os recursos dos bancos, você sabe que é caríssimo o juro.
Então, a gente tem que se reinventar cada dia, cada hora, cada momento, para poder superar tudo que vem pela frente. Não é fácil você ser empresário, mas com garra, com força de vontade, você consegue. E, assim, o recado que eu tenho para dar para os nossos estudantes é que não desista, não pare de estudar, estude, 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 porque é a única coisa que você pode ter sucesso na vida é se você estudar, você aprender, você conhecer as coisas. Perfeito. Qual que é o tamanho da Roda Viva hoje? Qual o tamanho da equipe? Quantos funcionários ela tem hoje? No quadro de funcionário, a empresa hoje tem cerca de 120 funcionários direto, de contrato, de carteira, mas a gente trabalha, em média, 50% com terceirizado. Como eu falei, a gente tem frota, a nossa frota entrega toda aqui a nossa distribuição, porque funciona assim. A nossa empresa carrega, coleta a mercadoria em São Paulo, leva para o terminal, coloca nas carretas e transfere para cá, para Acre e Rondônia. Nós atendemos o Acre e Rondônia todo, de lá para cá. Quando chega nos terminais, tanto em Rondônia quanto em Rio Branco, a gente descarrega as carretas e põe nos caminhão pequeno para fazer a distribuição, dentro do município de Rio Branco e todo o município do Acre. E todo dia a gente faz a rota para os municípios e entrega aqui nos clientes porta a porta. E aí, tudo isso é gestão nossa, tudo é recurso nosso, equipamento nosso. Quando a gente vai para a transferência, que quando a gente traz de São Paulo para Rio Branco ou para Porto Velho, quando a demanda aumenta, nós temos que contratar terceiro. Aí a gente contrata o motorista carreteiro, que ele recebe por demanda. Cada contrato que ele faz com a gente, ele recebe. Esse contrato é um contrato comercial, ele não tem vínculo empregatício, cada serviço que ele faz, uma viagem do começo ao fim, é um contrato, finaliza, você paga e acabou aquele vínculo com você, com a empresa, né? Então, não tem vínculo nenhum. Também, quando a demanda está grande, em qualquer uma das nossas unidades, a gente contrata equipe para fazer o descarregamento e também para fazer a distribuição. Mas 90% desse pessoal que faz a distribuição são funcionários da empresa, não são terceirizados. A gente usa mais terceirizado para descarregar as carretas nos terminais, tanto em Rondônia quanto no Acre. Rio Branco, né, que nosso terminal é aqui em Rio Branco. E aí que a gente descarrega e distribui nos caminhões pequenos para os outros lugares, município e aqui dentro da cidade, nas empresas. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas dos participantes. O Everton até já se adiantou aqui, já colocou uma pergunta. Eu vou até já colocar a pergunta dele, que ele pergunta aqui qual é o gasto médio com manutenção de carretas mensalmente? Quanto mais ou menos se gasta? A senhora comentou do problema das estradas, né? Eu imagino que deve ser um valor relativamente alto. É isso mesmo? Sim. Boa noite, Everton. Foi muito bom você fazer essa pergunta. É muito difícil você, hoje, uma empresa ter frota própria, porque o custo é altíssimo. Uma carreta para ir e vir em São Paulo, ela roda 7.000 quilômetros. 3.650 para ir, 3.650 quilômetros para voltar. É em torno de R$14 mil de combustível que a gente gasta, só de combustível. Aí vai fazendo as contas. Mais ou menos 14 mil de combustível, dependendo do momento, da hora, do pé do motorista, tá? Porque cada motorista dirige de um jeito, dependendo como ele dirige, tem um gasto. Aí tem a manutenção com as peças. Toda vez que o caminhão sai daqui, que vai para São Paulo, que chega, nós somos obrigados a fazer manutenção, porque é uma viagem muito longa, e a gente procura fazer as nossas manutenções aqui na concessionária autorizada, que nossa frota toda é Mercedes-Benz. Então, a gente faz a manutenção aqui, porque nós temos gerente de frota que reside aqui em Rio Branco, e ele acompanha as manutenções. Então, todos os nossos veículos, obrigatoriamente, ele não sai do pátio para fazer nenhuma viagem
sem que façam uma manutenção geral. É igual você entrar no avião, aquele avião ele tem que estar redondinho, ele não pode falhar. Mesmo assim, as nossas carretas. Ele sai daqui, ele é monitorado 24 horas, e ele tem que sair prontinho, arrumadinho, sem nenhum pequeno defeito. É feito checklist na chegada e checklist na saída. Então, ele só sai se tiver tudo certinho, porque tem o serviço de monitoramento, que a gente, além de fazer o checklist da manutenção das peças, a gente também faz do sistema eletrônico que o caminhão utiliza para viajar. Quando o nosso caminhão sai daqui, ou de qualquer lugar que ele sai com o mapa dele de viagem, ele não pode sair da rota. A gente sabe a cada quilômetro que ele roda, para onde é que ele vai, por onde ele vai, é tudo acompanhado, ele não pode sair da rota em nenhum momento. Se ele parar, todo momento que ele parar para abastecer, para se alimentar, para ir no toalete, qualquer atividade que ele for fazer, ele tem que pedir autorização lá no sistema de monitoramento dele, que ele tem dentro do caminhão, e aí ele só para se ele for autorizado. Então, assim, é manutenção de tudo quanto é jeito. Manutenção no motorista, né, também para saber se o motorista está com a saúde boa para viajar, porque é uma viagem longa, uma viagem difícil. A gente tem, como eu já falei, as estradas são muito ruins, a gente tem aquela situação da balsa. Nesse momento, a balsa, no verão, é fila para fazer a travessia. No inverno também tem fila. Então, tem carreta que chega a passar até 12 horas, 14 horas na fila, esperando a travessia na balsa, ali do Rio Madeira. Então, assim, nós não podemos correr esse risco de mandar um caminhão de qualquer jeito fazer uma viagem dessa. A mesma coisa quando a gente contrata o terceiro, antes dele começar a viagem, ele só entra na doca para carregar depois que ele fez o checklist dele. Está tudo certinho, o motorista tem que estar habilitado, o motorista tem que passar o crivo da seguradora, a seguradora faz um checklist na vida dele para saber se ele é uma pessoa idônea, porque as carretas vêm com valores muito altos de mercadoria, então a gente não pode correr esse risco. Aproveitando, falando de seguro, aí seria legal a senhora compartilhar com os nossos alunos aqui a questão da pólice de seguros que vocês têm que fazer e o detalhe do Rio Madeira nessa história toda. Sim, a nossa empresa, para que a gente trabalhe tranquilo, para que a gente passe uma segurança para o nosso cliente, para você ter uma ideia, nós trabalhamos com 6 tipos de seguro. Existe um seguro, que é um seguro obrigatório, que é por lei, que é o seguro de acidente, o caminhão vem na estrada, bateu com outro, enfim, isso aí é um tipo de seguro, esse aí é obrigatório. A empresa pode fazer só esse. Mas para nós trabalhar com mais segurança, com mais tranquilidade e deixar o nosso cliente tranquilo, a gente trabalha com mais 5 tipos de seguro, então são 6. O seguro é obrigatório por lei, que é de acidente. Nós temos seguro de furto. Hoje, para vocês terem uma ideia, o maior índice de acidente que a gente tem de sinistro é de roubo de carga. Hoje, dificilmente a gente tem um acidente, mas roubo de carga, se vocês acompanharem aí na imprensa nacional, a cada minuto é roubado não sei quantas mil cargas em São Paulo, nos grandes centros do país, então o prejuízo é muito grande. Então, a gente tem o seguro de acidente, nós temos o seguro de roubo, nós temos o seguro do motorista, da vida dele, nós temos o seguro do caminhão, nós temos o seguro da carga, nós temos o seguro da avaria da carga, que é 3 tipos de seguro só para carga, o da avaria, o do sinistro e o do roubo. O do sinistro é o acidente. O roubo também é um sinistro, mas é outra modalidade. E quando o caminhão chega no terminal da transportadora, que ele desce a carga para dentro do terminal, acabou o seguro da carga. Então, nós somos obrigados, entre aspas, né, porque o empreendedor é que vai saber se faz, se não faz, mas ele assume o risco se ele não fizer, se der um prejuízo, ele que vai pagar para o cliente. Então, a gente faz um outro tipo de seguro, que a gente chama seguro empresarial, que é para cobrir o prejuízo da carga dentro do terminal, da transportadora. Então, veja bem, a gente tem um seguro do sinistro, que é quando tem um acidente,
tem o furto, tem a avaria, quando vem dentro do caminhão, que às vezes quebra a estrada esburacada, quebra, é muito difícil não quebrar, apesar da gente ter muito cuidado, nossos caminhões são tudo baús, a carga é muito bem acondicionada, mas existe mercadoria muito frágil que às vezes avaria. E o seguro do caminhão, o seguro do empresarial, que é quando já está dentro do depósito, e o seguro de vida do motorista. Porque se acontecer um acidente e o motorista morrer, que Deus o livre, que pode acontecer, porque se a gente tivesse certeza que não ia acontecer, nós não ia pagar esse monte de seguro. É muito complicado, é uma vida que se perdeu, e aí tem que amparar, o seguro ampara, né, indeniza a família, a vida daquele motorista. Então, a gente já teve uns 3 casos na empresa e a gente não quer que aconteça, mas infelizmente aconteceu, mas a família não ficou desamparada. Muito legal. Você pediu para mim falar, desculpa, mas você pediu para mim falar, isso. Para complementar a questão do rio, né? Então, só para vocês terem uma ideia, como também é prejuízo para nós, que como a gente não tem uma ponte, a nossa pólice de seguro é mais cara também, tem um valor agregado a mais, porque quando chega ali na balsa, o caminhão vai fazer a travessia em cima da balsa, e aí se tiver algum acidente, tirar isso aqui, se tiver algum acidente em cima da balsa, o seguro não cobre, então a gente paga um adicional a mais só para fazer a travessia do rio. Aconteceu um acidente, aí foi um acidente fluvial, não foi um acidente rodoviário. Então, por isso que a gente tem que ter esse adicional em cima da nossa pólice. Muito legal. Caiu. Oi, desculpa. Oi. Tá ouvindo? Tô ouvindo. A senhora ia complementar ou não? Não, só para falar, né, complementar que por conta da travessia, a gente tem que pagar esse adicional a mais. Acaba que encarece a nossa pólice de seguro. Enquanto que nos outros estados não tem isso, né? E nós temos esse diferencial a mais. Tem o custo Brasil, tem o custo Acre, né? Nesse caso. Isso mesmo, custo Brasil, custo Acre. E sem falar que pouquíssima seguradora quer contratar seguro com as empresas do Acre, né? Quando a gente fala que tem que atravessar uma balsa, quando eles verem as condições da estrada, aí fica todo mundo meio receoso de fechar pólice com as empresas do Acre. Ainda tem uma má vontade das seguradoras, então, né? Ainda tem isso, né? Que a gente tem que enfrentar. Pagar mais caro ainda tem que enfrentar a dificuldade. Essa é muito importante os nossos futuros profissionais de logística aí terem consciência disso. Eu vou abrir para as perguntas, então. Quem tiver pergunta, só coloca no chat aqui se quiser fazer a pergunta pelo microfone ou se quiser escrever também, fique à vontade. O Maicon pergunta, o motorista passa por algum exame toxicológico para saber se ele faz algum consumo de alguma substância ilegal? Maicon, boa noite. Muito interessante a sua pergunta. Muito interessante, mas eu costumo dizer que nós não contratamos motorista. Quem contrata motorista é a seguradora. Porque se eu contratar motorista sem passar por todas as exigências da seguradora, eu tenho que assumir o risco. Mesmo eu pagando a seguradora, após direitinho, se tiver um sinistro, e eles detectarem que eu contratei um motorista irregular, eu perco a indenização. Para a gente contratar um motorista hoje, a legislação exige, a legislação trabalhista, que todos os motoristas têm que fazer o teste toxicológico. Acho que vocês já ouviram falar nesse teste. É um teste que não é barato. Para a gente contratar um motorista, nós temos que fazer todo tipo de exame, do coração, da cabeça. É uma série de exames que a legislação exige. E para nós também é muito bom, porque a gente fica mais
com mais segurança. Porque você já imaginou contratar um motorista doente, que sofre do coração, que tem problema de pressão? É um risco para a empresa, e ele vai dirigir uma carreta com milhões de mercadoria em cima, e vai prejudicar todo mundo, né? Então, a gente procura fazer uma seleção muito rigorosa, e nós ainda temos respaldo da seguradora. A gente faz a seleção, a gente tem uma empresa de psicologia que faz a contratação de todos os nossos funcionários, mas os motoristas ainda passam por uma seleção da seguradora. Então, assim, a gente não contrata sem fazer todo tipo de exame de saúde. E mais o toxicológico é obrigatório por lei. É todo um conjunto de preocupações aí que a empresa tem na hora de contratar um motorista, né? Antes de você contratar, você já está fazendo um investimento. Então, é por isso que a gente tem que contratar, saber quem vai contratar e contratar bem, né? Porque senão você já tem prejuízo. Muito bem. Perguntas para a dona Nazaré? Aberto aí a participação. Tem uma, professor. Vai lá, Neivandro. Pode fazer. Boa noite, pessoal. Sou Neivandro, também fui aluno de logística, estou fazendo a pós em logística empresarial. Dona Nazaré, eu tenho uma curiosidade, vocês têm planos ou intenção de fazer o transporte para fora do país, nossos países vizinhos, Peru, Chile, algo do tipo? Muito boa sua pergunta. Boa noite. Eu gostaria de dizer que a empresa tem, sim, planejamento. Desde 2010, que a nossa empresa é habilitada para transportar para o Peru, para a Bolívia, e nós demos entrada no processo para o Chile, para a Argentina, mas, infelizmente, a gente parou, porque a gente não viu uma demanda, assim, muito compensadora, porque na logística você tem que ter, a gente fala assim, a gente tem que ter as duas pernas. Você tem que ter a carga de ida e a carga de volta. Porque se você não tiver, alguém vai pagar a conta. E ninguém aceita pagar a conta. Entendeu? Então, desde 2010 que nós somos habilitados, mas a gente nunca transportou nada para o Peru e para a Bolívia. Porque não compensa, ninguém quer pagar o custo. Então, a gente prefere atender bem no Brasil, mas o nosso projeto está de pé, até porque nós temos o nosso certificado para transportar, nosso certificado está válido até 2023, a nossa meta 2020 era correr atrás do frete internacional, mas com a pandemia, né, e fechou tudo, e a gente deu uma parada, mas no ano que vem a gente já está começando a se mexer agora, para no ano que vem, ver se a gente começa a atender pelo menos o Peru. Outra coisa, para a gente ser uma transportadora eficiente, nós temos que ter vários certificados. Nossa empresa tem certificado na Anvisa, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Exército, tudo que você possa imaginar de órgão, você tem que se habilitar, porque senão você fica irregular. E esse custo não é barato. Respondi a tua pergunta. Ok, obrigado. Obrigado. Obrigado, Neivandro, pela participação. O Everton tem uma pergunta aqui: como foi para vocês da Roda Viva atender aos clientes em meio a essa pandemia, com as restrições e etc.? Como é que a pandemia afetou o dia a dia da Roda Viva? Nossa, foi muito difícil, não só para a Roda Viva, mas como para todo mundo, né? O nosso setor, por ser um serviço essencial, a gente não parou. Infelizmente, a gente teve que abraçar a causa, atender os clientes, mesmo com a deficiência de motorista, porque os motoristas, muitos pegaram Covid na estrada, nossos funcionários mesmo da nossa empresa, vários funcionários pegaram, aí quando o funcionário faz o teste tem que se afastar, tem funcionário que afastou 15 dias, 20 dias, 30 dias, tem funcionário afastado até hoje. Graças a Deus que nós não precisamos demitir ninguém, pelo contrário, agora, no mês de setembro, a gente começou a contratar, a gente já contratou pessoa para operação, pessoa para administrativo, motorista,
Mas, assim, eu confesso para vocês que não foi fácil. E aproveito aqui para agradecer toda a nossa equipe, que foi nota 10, eles não deixaram nada a desejar, fizeram o que puderam para dar conta da demanda. Apesar da gente estar trabalhando, a gente não fechou um dia, mas os nossos clientes, a maioria, vocês sabem que o comércio fechou todo mundo. Só que, assim, as indústrias que produziu um certo tipo de produto, não vendia e começaram a produzir álcool, máscara, outra matéria-prima, assim, que atendesse o material hospitalar, atender os hospitais, as clínicas. Enfim, nós não paramos e, assim, de setembro para cá, a demanda está cada vez maior. E eu espero que a tendência para o final de ano, né, aumente mais as compras. Porque estava todo mundo sem estoque, a pandemia começou em março, geralmente o comércio do Acre só começa a funcionar a partir de março, porque janeiro e fevereiro o pessoal tira férias, viaja. Então, no momento que eles iam começar a comprar, para voltar às aulas, para datas festivas, aí foi quando chegou a pandemia. Então, quando começou a funcionar, assim, gradativamente foram abrindo, aí eles tiveram que refazer os estoques deles. Eu acho que vocês podem observar que no mercado local está faltando muita coisa ainda, muito produto, porque tem muita fábrica que não estava produzindo e que produziu e vendeu tudo, então estão sem estoque. Então, nós estamos tendo essa dificuldade, né? Mas a demanda não parou, graças a Deus, está muito, muito alta. A senhora comentou aí que está havendo falta de alguns produtos. Qual que é a causa desse problema? É a indústria, é o transporte? Onde que está? Qual que é o gargalo aí que está causando essa falta de produto? O maior gargalo que eu posso observar é a pandemia. Com a pandemia, as indústrias, os países deixaram de importar e exportar produto. Tem muita coisa que é produzida no Brasil que a matéria-prima vem de fora. E agora o dólar está em alta, né? Então, todo mundo sem estoque, todo mundo comprando. Eu faço sempre uma média. Em fevereiro, uma saca de cimento custava, em média, R$30, R$32. Hoje, se a gente observar no mercado local, o cimento está mais de R$55 um saco. Por quê? Porque o dólar está alto. O cimento, a matéria-prima, é comprada em dólar. Então, está faltando muita coisa, material de construção, muita coisa assim que depende de produto importado, está faltando no mercado geral, nacional. Então, eu vejo que é por conta do dólar, primeiro da pandemia e depois a alta do dólar, né? Entendi. Perguntas para a dona Nazaré? Eu tenho uma, Elias, boa noite. Olá, Elias. É o seguinte, boa noite, dona Nazaré, qual seria aí no caso, a senhora falou sobre a questão da ajuda governamental, nesse caso, o que seria para a Roda Viva, para a empresa de logística, né, porque eu terminei logística agora, quarta-feira, inclusive, foi a nossa formatura, qual seria a principal forma de uma ajuda governamental? Seria o que, uma isenção tributária ou algo do gênero? Na verdade, Elias, eu costumo dizer que o governo ele não pode dar nada para ninguém. O governo tem que gerir os recursos que ele arrecada com os impostos que as empresas pagam. Mas ele deveria, assim, não atrapalhar, já que ele não ajuda, não dá incentivo, mas que também não atrapalhasse. A gente submisso a muitas normas, muitas regras, muito imposto, muita exigência. É muito difícil você ter que cumprir 100% do que o governo exige das empresas. Então, assim, um funcionário, para você ter uma ideia, se você paga R$1.000 para o funcionário, ele custa para você R$2.000, porque os outros 1.000 é tudo em cargo. É muita obrigação que a gente tem. Então, com esse desemprego, com essa pandemia,
Eu não estou falando do nosso governo do Estado, estou falando do governo federal, em todas as esferas. Tinha que incentivar, motivar, dar alguma coisa em troca para os empresários gerar emprego, gerar renda, porque ele só ia ter retorno, é uma mão dupla. A gente trabalha, gera emprego, o funcionário recebe, consome, e com isso gera imposto, gera caixa para o governo. Então, assim, é muito difícil, você não pode aumentar o seu quadro de funcionário, porque os encargos é muito alto. É importante lembrar que uma empresa como a Roda Viva, como a dona Nazaré comentou, são 120 empregos diretos, né? Se você for fazer uma análise, são poucas empresas no Acre que conseguem empregar mais de 100 pessoas, né? Então, se o governo desse incentivo, tipo, a empresa vai aumentar a frota, vamos reduzir o imposto, porque se eu compro um caminhão, é um absurdo de imposto que a gente paga. Então, se eu vou gerar, eu como presidente de uma entidade do setor, sempre eu estou reivindicando nos órgãos, gente, se vocês isentassem as empresas, por exemplo, vou comprar uma carreta, eu vou isentar a empresa do ICM, do imobilizado, né? Porque o imobilizado, quando eu compro o caminhão lá fora, eu pago o ICM da compra. Então, quando eu compro o caminhão, quantos empregos eu não vou gerar? Né? E aí, eu dando emprego, o pessoal vão consumindo e vai ter o retorno do imposto. Né? O governo vai arrecadar. Então, é isso, o juro é altíssimo, você não consegue, né, fazer... eu não conheço nenhuma empresa aqui do Acre que foi contemplada com esse desempréstimo que o governo está... Essa linha de crédito, né, Pronamp, essas linhas aí que estão anunciando na imprensa, eu não conheço nenhuma empresa que conseguiu fazer esse empréstimo. As dificuldades são muito grandes. Primeiro que, se você tiver um Serasa de uma conta de energia, você já não consegue, você tem que estar com o seu Serasa limpo. Então, é muito difícil nessa pandemia, quem é que não está devendo alguma coisa? Então, essas coisas que dificultam, né, o país crescer, as empresas crescer, o Estado, né? O Estado poderia ser bem mais desenvolvido, mas a gente tem esse desentrave. Já falamos dele, é o famoso custo Brasil, né, Nazaré? Que de vez em quando aparece na conversa, não tem jeito, né? É muito sério isso aí. Enquanto não tiver reforma tributária, né, nós vamos ficar sempre na mesmice. A gente tem que se reinventar, né? Porque senão a gente fecha no vermelho todo mês. Com certeza. Perguntas para a Nazaré? Aqui, professor. Vai lá, Milton, por favor. Senhora Nazaré, boa noite. Boa noite, amigo. Milton, do curso de pós-graduação em Logística Empresarial. Eu estava acompanhando desde o início a sua explicação, né? A senhora falou sobre a situação em 2014, a grande enchente que nós tivemos. Eu acredito que foi uma situação, né? Eu tenho 25 anos, pelo que eu tenho de tempo de vida, acho que aqui no estado, um grande acontecimento que marcou, né, a vida de todos os acreanos e as empresas, principalmente. Eu acredito que, assim como nós, pessoas, as empresas também não imaginavam algo desta proporção. E como a senhora bem relatou, né, as dificuldades que vocês passaram sem ficarem sem faturamento nesse período, passado isso, as empresas, a Roda Viva e a senhora como representante de uma parte ou grande parte das empresas do setor de transporte, hoje as empresas têm algum plano, algum plano interno dentro do seu planejamento, de que se algo assim acontecer, vocês terão algum tipo de reserva financeira própria, algum tipo de contingência, enfim, alguma coisa que possa garantir
a sustentabilidade e viabilidade do negócio de vocês diante de uma situação de natureza incontrolável como essa? Boa noite, Hamilton. É um prazer responder tua pergunta. É assim, aquela alagação de 2014 nunca tinha acontecido, né, na história dos acrianos e do resto do país. Ninguém tem notícia de uma alagação igual aquela. Ninguém estava preparado para isso, como agora também na pandemia, ninguém estava preparado. E assim, tudo que a empresa vive se reinventando e reinvestindo. Tudo que vai sobrando da empresa, a empresa, se ela não for fazendo investimento, se modernizando, ela fecha. Então, você tem que estar fazendo investimento, trocando caminhão, investindo em treinamento de funcionário, investindo em equipamento. Então, assim, a gente trabalha com toda essa crise no limite, né? Então, a gente espera que não aconteça outra dessa, porque a gente não sabe, né, a proporção que vai ter, e eu confesso para ti que não tem ninguém preparado, né, porque dinheiro parado no caixa não pode ficar. A empresa que deixa dinheiro parado sem investir, ela está tendo prejuízo. Então, naquela época, só para completar a tua pergunta, naquela época, quando aconteceu, que nós ficamos 90 dias parados, o que foi que nós fizemos? Nós vendemos a 50% da nossa frota para poder pagar as contas, pagar a folha de pagamento, pagar os fornecedores, pagar os custos fixos. Nós tivemos que vender a frota. O Everton faz uma pergunta aqui sobre as perspectivas com relação ao crescimento da Roda Viva. Como é que a senhora planeja aí o futuro da Roda Viva? Então, como eu falei na pergunta anterior, a gente tem um projeto, né, para expandir para o Peru e talvez para a Bolívia, depende da política, né, que acontecer, porque é muito difícil. A gente não tem uma estrutura alfandegada nas divisas desses países, então é um risco muito grande. Você carrega uma carga e não sabe quando é que vai entrar, quando é que vai sair. Mas a gente tem esse projeto, a gente está junto com o governo pedindo para melhorar, e a gente espera que os governantes daqui para frente olhem com outros olhos para esses países, para essa nova linha aí, que não só é a nossa empresa que está pretendendo transportar, tem a necessidade do Brasil, tem a necessidade deles também. E a gente tem planejamento de expandir também, abrir unidade em Mato Grosso e no Amazonas. A gente tem perspectiva também até 2021, que é a BR-319, que liga Porto Velho, Manaus, ela vai ser inaugurada até 2021, 2022. Então, a gente já está com esse projeto de expansão para 2021. E, como eu falei também anteriormente, a pandemia atrapalhou todo o nosso projeto de 2020. Então, acaba que está tudo congelado, né? E em 2021 a gente já vai ter que incrementar o projeto que a gente tinha para 2020. Perguntas? Cabe mais uma. Uma última pergunta? Vai lá, Elcio. Dona Zélia, boa noite, tudo bem? A senhora levantou a Boa noite, Elcio. Boa noite. A senhora levantou a questão da enchente de 2014, só que se a gente for pegar de 2014 para cá, teve a enchente, né? Teve a enchente do rio, depois teve a seca do Rio Madeira, né? Que a balsa ficou meio que encalhada, tiveram que fazer de novo aquela cabeceira. Aí teve a pandemia, né? Teve a greve dos motoristas. Vamos dizer assim, a greve dos motoristas, né? Que meio que é atravancado, tudo bem, né? Para conseguir direito, tudo vai. Aí teve a pandemia, os motoristas ficaram meio que ao Deus dará, né? Nas estradas, né? Que fecharam alguns postos, fecharam alguns pontos que eles usavam para descanso, para dormir e tudo mais. Sem falar nos assaltos que a senhora falou, né? Que as empresas sofrem, né?
assalto, furto, acidente, péssimas condições de estrada. A pergunta é, não bate um certo desespero não ser empresário aqui no Acre? Boa noite. É bem interessante. Apesar de eu não ter ouvido a tua pergunta total, porque estava dando eco, mas você falou da greve do caminhoneiro, da alagação de 2014, da pandemia, foi isso? Teve a seca, né? Então, assim, com todas essas dificuldades que você... Perdão, teve a cheia, teve a seca do Rio Madeira, depois teve a greve dos motoristas, teve a pandemia, aí junto com a pandemia você coloca aí motorista que adoeceu, né? Motorista que ficou Deus dará na greve, né? Dos caminhoneiros nas estradas, né? Eles ficaram sem aqueles pontos de apoio, né? Juntando tudo isso aí, não gera um certo desespero em ser empresário no Acre, porque a distância de São Paulo até aqui, como a senhora falou, né? 3 mil quilômetros, 2 mil e poucos quilômetros, né? 3.650 quilômetros. Isso. Então, assim, como eu falei, é muito difícil ser empresário no Brasil, em especial no Acre, com toda essa dificuldade. Acontece que nós estamos aqui, nós escolhemos fazer isso, fizemos a nossa vida toda, investimos tudo que a gente tinha no nosso negócio. Depois de você ter 40 anos numa atividade, você trocar, se já é difícil você manter o que tem, imagine você começar do zero, com outro, né? Então, assim, a gente acaba que se apaixona, né? Vai fazendo, vai gostando. Eu me sinto muito gratificada em gerar emprego. O nosso funcionário, para nós, é mesmo que ser da família. E, assim, eu fico muito feliz. Quando eu penso assim, nossa, será na pandemia, será que a gente vai ter que fechar? Será que a gente vai ter que parar? Será que agora é definitivo? Não vamos mais ter condição de tocar? Mas, ao mesmo tempo, me dá força, porque eu penso que tem um monte de pai de família na nossa responsabilidade, na nossa guarda, que está sobrevivendo do salário dele, né? É muito difícil, mas graças a Deus que a gente tem essa coragem. Mas não é fácil. Social, né, Nazaré? O lado social, da empresa é extremamente importante e precisa ser respeitado, né? E todo negócio é difícil, né? Se a gente for desistir, e o que deixa a gente assim, né, empolgado, que a gente pensa, amanhã vai ser melhor, vai mudar, o governo vai criar isso, vai criar aquilo, vai melhorar, vai dar condição melhor. Cada governo, cada presidente que muda, e a gente fica sempre naquela expectativa, né, achando que vai mudar, e os anos vão passando, né? Vai levando. Enfrentando os desafios, né, Nazaré? Tem que abraçar o desafio. Vencendo uma batalha por dia. É verdade. Nazaré, foi muito boa o nosso Diálogos Logísticos de hoje. Foi uma aula de gestão de transportes. Eu disse lá no começo que a senhora é uma das maiores conhecedoras da gestão de transportes no Acre, e a senhora demonstrou isso durante o nosso bate-papo. Quero agradecer, em nome do Instituto Federal do Acre, a sua generosidade, a sua disponibilidade de nos doar aí uma hora da sua vida corrida aí para nos contribuir com os nossos alunos. Eu vou abrir para as considerações finais, agradecendo mais uma vez a generosidade da senhora. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, dizer que estou à disposição, em nome da Roda Viva e do CETACRE, estamos de portas abertas para receber vocês. A gente já tem essa parceria, como eu falei, já recebemos várias turmas lá na nossa empresa. Dizer que eu esqueci de falar da parte da educação, que a gente tem o nosso Sistema S, que é o CERT-SENAT, que oferece saúde, lazer e educação a custo zero para os nossos funcionários do setor de transporte, todo e qualquer setor de transporte, de passageiro, de carga, de moto, de tudo. O Sistema S atende sem cobrar nada para o funcionário. E agradecer, César, pela oportunidade, agradecer a paciência dos alunos, dizer que estou à disposição, precisando de alguma coisa do sindicato, de alguma informação, de alguma pesquisa, alguma coisa, a gente está à disposição.
Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Mais uma vez, em nome do curso de Tecnologia em Logística, em nome do Instituto Federal do Acre, Campus Rio Branco, nosso muito obrigado, dona Nazaré Cunha, pela generosidade e disponibilidade. Na quarta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para mais um Diálogo Logístico. Obrigado a todos pela presença, pela paciência. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço a todos e até lá.